Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca. Olá, queridos amigos, um prazer estarmos juntos. Esperamos que essa nossa conversa amiga dessa semana possa trazer um fortalecimento da nossa fé. E para isso, eu trouxe uma reflexão de uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Aquela passagem em que os discípulos estavam juntos em alto mar, em uma forte tempestade. Muitos ventos se abateu sobre a embarcação e os discípulos temerosos, com medo que o barco fosse virar. E aí, nesse momento, diz o Evangelho, que Jesus surgiu, porque Jesus não estava com eles naquele momento. Mas ele apareceu, andando sobre as águas. Os discípulos ficaram com muito medo. Num primeiro momento até entenderam e acharam que ele era um fantasma. Mas, imediatamente, Jesus dirigiu a sua palavra aos discípulos e lhes disse o seguinte: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu vou repetir essas palavras do Cristo. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu creio que nós vivemos uma situação muito parecida, né? Nós estamos enfrentando uma forte tempestade. As dificuldades de agora, esta pandemia, suas consequências para a saúde, para o emprego, para a nossa estabilidade, a questão do isolamento social, tudo isso de alguma forma está colocando o barco da nossa vida também nesse clima de medo, de insegurança, de aflição. E todos nós estamos com esta preocupação que o barco pode virar, não é? E isto nos deixa muito apreensivos. E às vezes a gente até se sente abandonado. Onde está Deus? Onde está Jesus? Mas a história aqui do Evangelho de Mateus nos mostra que Jesus aparece naquele momento que os discípulos estavam muito apreensivos. E esse Jesus que apareceu naquela época é o mesmo Jesus de hoje. Então, é um Jesus que não se ausenta quando os seus discípulos estão em perigo, estão em dificuldade. Como sentimos que Jesus, nesse momento, não está ausente. E ele se aproximou e disse palavras muito importantes, né? Vamos até repetir. Jesus falando: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Estamos certos que Jesus está falando para nós hoje exatamente as mesmas palavras. Tende bom ânimo.
Sou eu, não temais. Evidentemente que essas palavras, elas podem produzir um efeito melhor em nós quando a gente as compreende de uma forma mais ampla. Quer dizer, não basta apenas saber que Jesus está próximo, mas o que é que nós fazemos dessa proximidade com Jesus? Quando ele diz, sou eu estou aqui, quer dizer, a minha palavra, a minha presença, os meus ensinamentos, os meus ensinamentos de que a casa nossa deve ser construída sobre a rocha, os meus ensinamentos do Evangelho, da fé que remove montanhas, do não julgar, do perdão das ofensas, da reconciliação com os adversários. É impossível separar Jesus dos seus ensinamentos. A gente não pode querer um Jesus, né, que apenas nos livre dos perigos, mas que a gente não dê a ele nenhum crédito sobre os ensinamentos que ele nos oferece. Não dá para separar Jesus. Um Jesus que cura, um Jesus que ensina, são os mesmos. A gente não pode querer apenas um Jesus que acalme a nossa tempestade se a gente não está se importando com as orientações de vida. Orientações essas que certamente evitariam muitas tempestades. Então vamos crer nesse Mestre que está agora dizendo, não temam, sou eu estou aqui. Mas como isso repercute em nós? O quanto que nós estamos abertos a compreender que o presente momento pede uma revisão de vida, uma reciclagem de valores, pede um olhar para dentro, para se enxergar, para se ver, para se conhecer melhor, para ver quais são os vírus da nossa alma, o quanto que ela está higienizada. O momento não pede apenas higiene corporal, física. Pede isso, sim, mas pede muito mais. Pede a gente olhar para o nosso coração, ver os espinhos que ali temos, as mágoas, os ressentimentos, o ódio, o individualismo, os nossos julgamentos, as nossas guerras, as nossas vinganças, a nossa violência, o nosso individualismo, a indiferença em relação aos outros. Veja que o ensinamento de Jesus vem alterar tudo isto, né? E são esses ensinamentos que acalmam as nossas tempestades interiores, que nos colocam num patamar de energia, de vibração, que já não precisa mais ser alterado pela doença, pela enfermidade, porque o processo de autoconhecimento, de autotransformação, ele já iniciou em nós a grande higiene da nossa alma, nos depurando, tirando os nossos excessos, os nossos desequilíbrios. Então é tempo de olhar o Evangelho com mais profundidade,
com mais compromisso da nossa parte. A gente está sendo sacudido por isto. É a fase que, segundo o Livro dos Espíritos, o nosso processo de evolução está sendo acelerado. Então não é a fase apenas de pedir socorro, sim, mas é a fase de transformação interior. E eu tenho certeza que à medida que a gente vai fazendo esses ajustes, a gente vai melhorando, vai se equilibrando e vamos vencer, vamos superar esse momento, mas sobretudo sairmos melhores. Perfeitos não, melhores. Isto é a nossa cura. Que você tenha uma excelente semana, um grande abraço e nunca se esqueça que Jesus está próximo. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca.